são misericordiosos, dos itens 19 a 21. Bom, eu vou começando lendo os itens, aí como a Iris falou, depois a gente vai voltando e vamos pontuando os itens e vamos conversando sobre cada um deles. Esses 3 itens estão com o subtítulo: é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? O item 19. Tem uma pergunta de Kardec a São Luís. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu semelhante? A resposta de São Luís: certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo aqueles que estão à vossa dependência, e essa é mais uma razão para o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não as merecemos. Aí, outra pergunta de Kardec em cima desse assunto. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente contrário quando, lançado um véu sobre o mal, e assim ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? A terceira pergunta. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros a conheçam, mas elas podem prejudicar a outras pessoas. É preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Como nós podemos notar, essas 3 perguntas são dificílimas para nós, porque é o nosso nó. Se nós formos repararmos o momento que nós estamos atravessando, essas questões estão exasperadas em extremos. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos nos situar dessas 3 perguntas. Elas fecham o 10º capítulo, em que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E o capítulo vem discorrendo sobre vários pontos que despertam em nós esse sentimento que nós só encontramos ou só vemos nas pessoas mais desprendidas que nós conhecemos.
Ele começa por perdoar, fala em reconciliar, fala do sacrifício que agrada a Deus, que é a relação de amizade, fala da nossa dificuldade de vermos as virtudes dos outros e ressaltarmos os defeitos e vermos em nós as virtudes que achamos que já temos e ocultamos os nossos defeitos, quando ele fala do argueiro e da trave no olho. Ele fala sobre a questão do julgamento, e ele fala sobre as relações das sentenças que nós temos o hábito de dar. Depois ele passa para as instruções dos Espíritos e de novo bate no perdão, a indulgência e entra nesse assunto. E esse assunto é uma introdução para o capítulo 11, que o capítulo 11 trata do amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós não vamos conseguir amar o próximo, seja ele um amigo ou uma pessoa que nós não temos muita amizade, se não exercitarmos, não desenvolvermos em nós esse sentimento da indulgência, do perdão, da compreensão com o outro, do silêncio, que para nós é tão difícil, de mantermos-nos calados. Esse é um ponto que a gente tem uma dificuldade enorme. E não estou dizendo calado só com a palavra, só com a corda vocal, estou dizendo com o próprio pensamento. Às vezes a gente não exterioriza falando, a gente fica pensando, pô, mas esse cara, essa pessoa, isso, isso, aquilo. E qual o sentido disso? Essas questões, particularmente nesse momento de pandemia, me ajudaram muito na reflexão e no posicionamento pessoal, sentimental, emocional, diante dos quadros, porque a gente vê muitas coisas complicadas, que a gente precisa nem ficar citando, mas que a gente vê as complicadas. Particularmente essas questões da dificuldade, do cuidado com o outro. Seja que qualquer outro seja. Não importa ele ficar dizendo se é um miserável, se é um pobre, se é um rico, não importa. É com o outro. E essas coisas cresceram muito nesse período, particularmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma região, uma cidade com muito contraste social, com muita heterogeneidade, interesses diferentes, os conflitos de interesses são intensos. Aquilo que Leon Denis chama a nossa atenção na sua literatura sobre a questão do pensamento homogêneo, e por isso que ele ressaltava sempre as pequenas cidades. As pequenas cidades têm mais chances de ter o pensamento homogêneo, quer dizer, o convívio entre as pessoas levam a projetos comuns, a olhares comuns. Mas a gente pode chegar a dizer, mas tem um parente que é do contra, tem sempre um cara no trabalho que não é uma desafinada. Sim, tudo isso acontece. Mas, dentro do coletivo, de um modo geral, na maioria das vezes, consegue-se sempre encontrar uma ideia comum, às vezes não chega pelo consenso, mas é pela ideia comum, pelo bom senso das pessoas que levam a homogeneidade dos pensamentos e dos sentimentos. Numa grande cidade, isso é muito difícil. É muito difícil. E a gente pega assim, os exemplos mais simples. O paladar musical, as relações afetivas, os interesses econômicos. Nem sempre os grupos com o mesmo patamar econômico coincidem nos seus interesses, coincidem nos seus objetivos. Nem aí esses momentos homogêneos. Então, nós ficamos diante desse quadro agitado. Com a pandemia, dada a situação que o próprio Rio de Janeiro já vinha atravessando, de uma crise econômica que já vinha
andando já há algum tempo, se agravou de forma muito intensa, né? E, claro, que isso gera mais dor, mais angústia, mais desalento e que causa uma certa reação que muitas das vezes é desconfortável. Hoje mesmo fui levar o carro para fazer a revisão e na hora de fazer o pagamento, a moça do caixa me pediu um tempo, uma paciência para eu esperar os procedimentos que ela tinha que fazer, que não era um problema dela, que era um problema do sistema lá, que era complicado, que era organizado de forma lenta, cheia de idas e vindas, né? Eu falei, até brinquei com ela, porque ela chegou e falou que para eu esperar 1 minuto, né? E eu brinquei, 1 minuto mesmo? Não são dois? Não são três? Aí ela me explicou que não, deve ser até realmente mais, mas e me explicou esse problema do sistema. E aí, como diante da minha reação, ela falou, porque uma vez um cliente esteve aqui e ficou brigando comigo, porque o troço não dava e que eu tinha que dar um jeito. E eu tentando explicar para ele que não dependia de mim, e ele querendo brigar, e meu silêncio o incomodou, e ele queria que eu reagisse no mesmo patamar que ele estava falando, mas eu disse, não tem como fazer isso, porque senão já viu, duas pessoas batendo boca. Então, às vezes, as coisas acontecem assim, que a gente não consegue nem ter paciência para esperar 5 minutos, que não chegou nem a tanto, mas esperar esses 5 minutos, que é a coisa é muito imediata, por causa dessas expectativas que a gente atravessa. A taxa de mortalidade no Rio está alta, e isso cria, né? É difícil a gente passar uma semana sem ter notícia de alguém próximo de nós que esteja desencarnando por causa do vírus. E isso vai gerando mais antagonismos, não está criando uma situação de união. E isso quando a gente está em relações extremas. De um outro modo, a gente está vendo também que, de forma silenciosa, essa homogeneidade está sendo construída. Então, por exemplo, o trânsito no Rio, que era caótico, por incrível que pareça, ele não melhorou, continuou com os engarrafamentos, mas a tolerância entre as pessoas, entre os motoristas, está maior. Então, é lógico, tem sempre um que quer se aproveitar de uma situação, meter o carro onde o espaço não é tão confortável assim para ele, mas é a ansiedade que sofre, mas de um modo geral, as pessoas estão mais serenas, estão deixando passar, às vezes até sereno demais, fica aquela coisa meio agarradinha, coisa que era muito incomum na cidade, uma pessoa andar a 40, 60 quilômetros do perímetro urbano, né? A gente tem vias expressas, mas também tem avenidas, né, que elas têm os limites de velocidade, ninguém fica passando por os radares, mas não era muito comum isso, as pessoas andavam realmente muito aceleradas, inclusive os coletivos, e agora a gente já vê um movimento mais... Isso mostra uma certa resignação diante do quadro e a construção de uma ideia coletiva que nós estamos começando a ver. Mas esses pontos que eles colocam, que Kardec traz para nós e que o Espírito São Luís vem discutir, são bem interessantes pela própria posição de São Luís, porque São Luís é um espírito já com alguma elevação. E do jeito que ele coloca as coisas aqui, ele coloca sabendo exatamente com quem ele está falando, das nossas dificuldades enquanto espíritos imperfeitos. E ele, então, admite que poupar o outro das nossas observações é muito difícil. Então, ele chega, né, a pergunta que Kardec faz, né, sobre a primeira pergunta que ele faz, né, pergunta se ninguém é perfeito,
Por que alguém se acha no direito de falar do outro? E ponto muito fundamental para nós. Realmente é isso. Nós achamos que não, nós nos achamos perfeitamente perfeitos o suficiente para falar do outro. E a gente pega um exemplo assim bem comum, né? Com toda a nossa imperfeição, nós adoramos falar mal de político. Não é? Nunca presta, nunca presta, nenhum presta. Uma vez um carregador de objetos, né, que tem um carrinho para carregar essas coisas sem tração animal, ele mesmo carrega o carrinho, escreveu no carrinho dele: eu não me candidato à política, a político, porque eu não sei se eu não faria a mesma coisa que eles. Então, já vê o grau da coisa. Quer dizer, ele não é capaz de se sustentar o suficiente para não repetir aquilo que ele condena no outro. A gente vê como essas coisas são difíceis conosco. Ele prefere falar mal do outro a tentar se corrigir e não fazer aquilo que ele fala mal do outro. E a gente tem isso como consagrado, como se nada prestasse. Mas a gente tem sempre os dois lados, o bom e o mal. E é isso que São Luís começa na frase, né? Quer dizer, a pergunta é muito simples. Ninguém sendo perfeito, sei-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? São Luís, certamente não. Porque cada um de vós deve trabalhar visando o progresso de todos, sobretudo aqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Essa questão de prazer e denegrir é a nossa marca da inferioridade. Nós devemos sentir prazer em exaltar o outro. Uma vez, no nosso culto em casa, quando nós passamos por esse trecho, uma das filhas fez um comentário. O meu professor de filosofia uma vez disse para nós assim: o verdadeiro amigo é aquele que fica feliz com o sucesso dos amigos. E normalmente nós temos a amizade, a solidariedade na dor. E aí, quando esse professor trouxe isso ao nosso culto, até mudou o rumo do culto, porque nós estávamos justamente falando sobre a solidariedade da dor. E ele traz a solidariedade da alegria. E isso, para nós, é muito difícil. A gente pode ficar feliz com o nosso amigo, mas ele está colocando essa relação de proximidade, não só com o amigo, mas com aquele que a gente não quer bem. Como se alguém que a gente não quer bem tinha que viver sempre mal. E por que a gente não quer bem? O que causa essa tranquila decisão de não querer bem ao outro? A gente precisa meditar sobre isso. Porque a gente não tem como manter. Vocês estão me ouvindo, né? Caí aqui, né? Então, nós temos como manter esse quadro por muito tempo. Paulo, Oi? por favor, fecha sua câmera.
Porque está falhando. Tá bom. Isso. Não temos como manter por muito tempo essa questão. Porque nós estamos condenados a sermos irmãos, sermos felizes, sermos integrados, sermos unidos. Não tem fim útil isso. E isso é uma questão cultural. O que a gente mais vê, né? Antigamente tinha o jornal que aqui no Rio a gente dizia: se espremer, sai sangue, com aquelas manchetes sensacionalistas, dramáticas, sempre falando de dor, de tragédia, da miséria humana. E hoje substituiu pela fofoca, pela mentira, às vezes, que ganhou um nome esquisito de fake news, mas é mentira, não é mentira. Então nós alimentamos isso. Nós achamos, até quando criticamos isso, nós perdemos tempo com essas coisas. E o Kardec mostrava isso para nós, que a gente não tinha que perder tempo com essas coisas, não temos que perder tempo com essas coisas. Temos que seguir da melhor forma possível de buscar isso. E como São Luís fala aqui para a gente, qual o fim útil que a gente está dando a isso? Alguma finalidade? A tua imperfeição é menor em relação à perfeição do outro? O que te habilita a isso? Quando Jesus se viu diante do que chamaram da mulher adúltera, a colocação dele em cima disso. Chegaram para julgar e estavam todos se achando certos diante da lei, que a lei recomendava isso. Não se comportou bem pela sociedade, o apedrejamento. Aí Jesus faz a pergunta, se valendo das expressões aqui de São Luís, diante da mulher imperfeita, que a criatura perfeita, no caso, o homem perfeito, lance a sua pedra. Aí, na autoavaliação, encontraram suas imperfeições e não puderam apedrejar a mulher. A consciência deles não permitiu isso. E isso é bonito da gente falar para os outros. Mas a gente precisa meditar conosco. Eu ando com as minhas pedras na minha sacola, pronta para tirar. E quem é o primeiro a receber a pedrada? Perfeito ou eu, na minha imperfeição? Essas meditações nós precisamos ver, fazer conosco. E avaliarmos o quanto nós contribuímos para a dificuldade da mudança do planeta com os nossos velhos comportamentos. Aí na questão, no item 20, a segunda pergunta, Kardec pergunta: é repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não se resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? São Luís responde: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando perante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível
Paulo, você caiu aí? Tá na boa? Estou aqui de volta. É porque quando fechado. volta ele fecha o microfone, entendeu? Entendi. Já volto com o microfone fechado, entendi. Aí tem que me lembrar. Desculpa, eu não percebi que tinha caído. Então eu vou voltar um pouco. Seria ainda irrepreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria, por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente contrário, quando lançando um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público, limitamos-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? São Luís aqui não está dizendo que nós temos que fechar os olhos para a realidade. As coisas estão aí, como disse Jesus lá atrás, já nos preparando, os escândalos virão. Ai daqueles que o fizeram, mas os escândalos virão. Então, estar vendo os escândalos não significa estar participando dele, a não ser que a gente queira se envolver, julgando, dando opinião, expressando preferências, então, tomando partido. Esse é um problema. Mas quando o São Luís não fala isso, ele diz o seguinte: observe, observe e aprenda, porque é uma forma de ensinar. Torne essas coisas dolorosas em coisas úteis para você, para que você não caia nessa mesma armadilha, para que você não repita esses erros, esses equívocos, essas paixões que a gente vê nos outros e que não concordamos. Tirar ensinamento. Quando eu estava começando a trabalhar, no horário anterior ao meu de trabalho, tinha uma senhora que era chefe do grupo, né, no horário anterior, e ela tinha um comportamento que hoje é tratado como assédio moral. Naquele tempo não tinha essa denominação e não era muito comum, mas acontecia com uma certa frequência em alguns ambientes de trabalho. E era de uma forma tal que causava doença nas pessoas que estavam submetidas ao comando dela. E nessa época, eu estava às vésperas de casar com a Virgínia. E uma coisa me chamou a atenção, que fez mudar meu comportamento e que caiu muito em cima desse comentário de São Luís. Uma das pessoas que a conheciam com mais intimidade falou uma vez lá, comentando, quando o pessoal estava comentando sobre o comportamento dela, que ela tinha uma filha e a filha não convivia com ela. Embora morasse no mesmo apartamento, a filha não convivia com ela. Quer dizer, a relação entre as duas era inexistente. E aí eu falei, pô, já estava véspera de me casar. Eu falei, não dá para ser, porque eu não posso querer isso com os filhos que a gente vem a ter. Né? Então, ela me educou a não me comportar de forma autoritária dentro de casa. Então, naquela época eu ainda não era espírita, então, mas intuitivamente já estava aprendendo com São Luís
a ter um comportamento de observação às coisas que a gente não quer para nós e, portanto, não queremos para os outros. E a gente entra na terceira questão. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? A resposta de São Luís. Essa questão é muito delicada e aqui é preciso... mas antes de estar nessa questão, vamos voltar aqui na resposta anterior, que tem um ponto bem interessante da gente refletir, que é as duas últimas frases, que são duas perguntas que São Luís faz, fechando a reflexão dele, né, sobre a questão de observar os comportamentos que escandalizam, que causam, que vão contra as leis de Deus. Ele diz: esta observação, aliás, não é útil ao moralista. Essa palavra moralista que ele usa aqui, Kardec vai usar lá na Gênese, lá no último capítulo da Gênese, quando ele fala sobre a nova era, a nova geração. Ele, em um dado momento, Kardec vira e diz que estamos vivendo um momento de transição, que as coisas mudam para melhor, que a transição causa mesmo essa ansiedade nas pessoas, porque desfaz os velhos pensamentos, mas os novos pensamentos ainda não estão consolidados. Então, a gente não consegue mais morar naquela velha choupana e, ao mesmo tempo, a nova choupana ainda não está pronta. Então, a gente fica meio que desorientado, sem saber bem para onde nós vamos e não dá para voltar. Então, é para frente que se anda. E ele, num dado momento, Kardec fala que enquanto o agrupamento humano ainda não conseguiu maturidade suficiente, terá necessidade de moralistas. E essa expressão por ele usada é no sentido das criaturas que trazem para o conjunto de pessoas a moral cristã. Então, Kardec era um moralista. Os profetas de Israel seriam esses moralistas também, os que falavam, no caso eles falavam sobre as questões de Deus, mas que, se formos ver, eles falavam sobre os ensinamentos do Cristo. E se a gente for pegando os outros exemplos, a gente pode usar o Francisco Cândido Xavier como um moralista, os grandes líderes religiosos, através dos que pregaram o amor a Deus e o do convívio fraterno como moralistas, e que os próximos que virão, porque ainda temos coisas ainda para aprender, ainda precisaremos desses moralistas. E ele diz, né? Os moralistas se valem, né? Aí ele fala, de que maneira ele, o moralista, descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Não, a gente pode pegar, né, o João Batista, quantas vezes ele chamava a atenção de Herodes, não? Porque ele era um moralista, buscava mostrar pelo comportamento do líder maior daquela sociedade um comportamento que não era digno de Deus. Isso causava irritação a Herodes, causava irritação às outras lideranças, mas o que João Batista fazia? Observava os comportamentos
E chamava atenção. Quantas e quantas vezes ele não enalteceu Cristo? Observava os exemplos e usava nas suas pregações. Mas eram escolhas dos indivíduos. Herodes não mudava sua opinião. Cristo também não. Um servia de forma construtiva e o outro servia de forma que deveríamos evitar. E assim são as coisas. Né? Qualquer educação de criança passa por isso. Passa pelo exemplo, às vezes é da forma misteriosa, né? Como ter medo de bicho-papão, como passa pela explicação, de tomar cuidado, de que não se entre em qualquer lugar no escuro, por causa disso ou daquilo. Então, isso vai dando os instrumentos de reflexões que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, que todos nós passamos pela fieira do progresso. Alguns com mais rapidez, outros com mais lentidão. O que são os mais lentos? Os que não ouvem, os que não observam o que acontece com o outro. Seja no bom sentido, seja naquilo que não é construtivo para a pessoa. Aquele que acelera, além de ser manso e pacífico, ele aprende com o que os outros ensinam, não precisa vivenciar, não precisa experimentar. Essa ideia de experimentar as coisas ainda é de um espírito arraigado às coisas materiais. É um espírito sereno, como Jesus, como o Livro dos Espíritos também coloca, pacífico e manso, aprende observando e vendo onde está a verdade. Os mais agitados não, dizem que tem que experimentar. Tem que vivenciar aquela dor, aquela situação. Né? E muitas das vezes passamos pelos mesmos problemas. Né? Agora mesmo a gente está diante de um quadro que causa uma certa surpresa, né? Como alguém desencarna por bobagem. Né? Tem aí um cantor de reggae, rap, que se acidentou aqui no Rio de Janeiro, ele de São Paulo, se acidentou aqui no Rio de Janeiro, e no início, né, não tinha uma explicação para o fato, né, se despencar de uma varanda de um hotel, e depois, conforme a história vai sendo construída, vai vendo que a pessoa desencarnou por uma bobagem, com uma conduta que não causava alegria a alguns entes queridos próximos a ele, com medo, né, querendo evitar uma decepção desses entes queridos, tomam uma atitude que não lhe cabia fisicamente fazer, né, mudar de andar pulando uma varanda, fisicamente, né, as pessoas têm que estar muito treinadas para fazer uma coisa dessa. E o corpo não se sustenta, desencarna na queda. Aí, se a gente olhar assim, mais afastado, a gente vai dizer coisas bobas. Coisas bobas. Que se resume assim: não querendo causar dor no outro, vai causar alegria no outro. E aí, não querendo causar uma dor no outro, causou uma dor maior no outro. Como nós somos frágeis.
como nós somos frágeis. E nós precisamos pensar, olhar isso, e não chegar a ficar julgando, porque certamente estava assim, se entupiu de droga, se entupiu de álcool, a vida fácil, fica rico fácil, aí perde a noção das coisas. Não. A nossa observação não tem que ser cuidadosa. Qualquer um de nós poderíamos fazer algo assim, talvez pior. Talvez bem pior. Mas o fato é que temos maturidade para enfrentarmos a vida, temos maturidade para olharmos essas situações com serenidade, com compaixão. A gente coloca o tipo de ritmo de música, você leva mesmo para essas coisas. A gente vai logo rotulando, a gente vai logo encaixando nos motivos dos comportamentos. E às vezes é uma questão simples. Medo de decepcionar o outro. Quantas vezes tomamos atitudes surpreendentes, né, como esse caso, com medo de ferir alguém? E quantas vezes esses atos levam a ferir ainda mais a quem a gente não quer ferir? Então, é um momento muito rico para nós sobre essas questões, para nós buscarmos, entendermos e vermos em nós, né, como o capítulo antes fala lá da trave, que trave está no meu olho, que me impede de me ver nas minhas fraquezas e nas minhas virtudes. Então, a gente precisa, é um momento que a gente está tendo para ter essas meditações, porque estamos vivendo momentos muito intensos. E vem então a terceira pergunta, no item 21. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Novamente, São Luís aparentemente pisa em ovos. Essa questão é muito delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que os outros as conheçam. Mas se elas podem prejudicar as outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Talvez essa seja a nossa mais difícil fronteira para nos posicionarmos diante de um caso desse. Sabermos avaliar as vantagens e desvantagens de revelarmos um ato escandaloso, seja que nível for esse escândalo. Não é fácil para nós termos uma decisão dessa. Até que ponto falar sobre isso gera bons resultados ou maus resultados? Dificilmente um bom resultado vai ser visto como algo agradável. Porque quando estamos diante de um caso desse, toda dor é grande, mesmo que ela impeça uma dor maior. Mas ela não impede que não haja dor. Por isso que é um ato muito difícil. E é por isso que é difícil as lideranças tomarem tal decisão. É preciso que o conjunto, no caso dos liderados, estejam também serenos, pacíficos, para que essas decisões
possam ser feitas com um mínimo de dor, porque isso não é fácil. Duvido mesmo, que alguém sinta alegria de ver alguém, por mais que a gente não goste desse alguém, sendo usado como um mau exemplo. Porque é um mau exemplo. É uma coisa difícil de tirar. Nesse final de semana, estava vendo um trabalho de um grupo aqui no Rio que busca reinserir na sociedade pessoas que passaram algum período na prisão, numa penitenciária. É unânime dos relatos dizer que a sociedade fecha a porta para quem traz em seu currículo uma passagem numa penitenciária. E às vezes isso acontece por bobagem, por um movimento impensado. Não precisa nem estarmos falando de grandes roubos, de grandes crimes. Às vezes como se usa aqui uma expressão, uma bala juquinha, aquela bala baratinha. Né? Você dá uma vacilada pequenininha e ganha uma repercussão, ganha uma consequência e você passa por um período desse e depois o próprio agrupamento social transforma isso numa mancha difícil de ser tirada, que o preconceito pesa sobre isso. Em algumas sociedades, depois que a criatura atravessa o seu período legal do cerceamento da sua liberdade, ele se torna quite com a lei. Então, ele está resolvido. Mas na nossa sociedade, ele mesmo estando quite com a lei, nós damos uma sobrecarga moral que ele carrega para a vida inteira. Então, esse grupo tenta fazer com que essa mancha seja diluída e se apague, mostrando que ele cumpriu o seu ajustamento legal e que, portanto, não tem mais nenhum débito para com a própria sociedade. E isso mostra para a gente essa dificuldade que a gente tem diante disso. E que a gente pode pegar o exemplo lá de Jesus, no seu momento de crucificação, e que ele está diante de dois criminosos. Um reclamando e o outro, já compreendendo as questões da vida, se vê constrangido de estar ao lado de uma pessoa que, por seu comportamento, não tinha que estar ali. Um está indiferente, o outro está incomodado. Jesus, percebendo a situação, sabendo diferenciar as pessoas, observando e vendo o comportamento, sabia as consequências das atitudes entre os dois e o resultado daquilo. Tanto é que se vira para aquele que tem compaixão do tratamento que Jesus recebia e diz para ele que estariam juntos depois do desencarne. E ao outro, Jesus silencia. Se silencia por respeito, por apreço, por zelo, por amor de preservar o outro da realidade que o aguardava.
não é castigo de Deus, é resultado de comportamento. Um coração endurecido ia ter as consequências naturais. Um coração eternecido ia também ter suas consequências naturais. Que naquele caso, ao lado do Cristo encarnado, teve a oportunidade de estar com Cristo desencarnado. Quantos de nós não gostaria de ter essa oportunidade de estar com Cristo desencarnado? E o que fez esse homem para merecer isso? A vida encarnada dele não nos mostraria isso claramente. Diríamos que eram dois bandidos e que mereciam estar onde estavam. Nada diferente entre eles. Mas Jesus teve a oportunidade de ouvi-los. E ouvir, percebeu o que passava no coração deles. E pôde tomar uma decisão sem constrangimentos entre os dois, sem caracterizar preferências e privilégios, demonstrou o que é um ato de compaixão. Aquela vida criminosa não foi suficiente para endurecer o coração de um, enquanto que no outro, o coração endurecido não foi capaz de modificar a vida que se tornou criminosa. Então, nós podemos ver aqui a maturidade do espírito, conforme progride, vai conseguir discernir como agir nessas situações difíceis, nos nossos relacionamentos, porque não é fácil vermos um comportamento equivocado e termos que tomar uma decisão dessa de rearrumar as estruturas de convivência de modo que o equívoco não cresça no seio do trabalho, no seio do grupo, no seio da condução de uma vivência. E não é fácil isso no macro, nas questões políticas. Agora mesmo nós estamos vendo isso. Um grande assunto da CPI. Não é fácil expor as mazelas dos outros. Às vezes a gente não vê o cuidado das pessoas que estão envolvidas. Mas a gente vê o cuidado. E a gente tem que rezar muito para essas pessoas. Muito para essas pessoas. Porque às vezes, como São Luís chama a atenção aqui, pode tornar um problema maior daquele que está sendo discutido. E nós estamos falando de uma nação, não estamos falando de um agrupamento familiar, digamos. As consequências, os resultados envolvem muito mais gente, por muito mais tempo, com cicatrizes que podem ser muito profundas e demorar a cicatrizar. Então, devemos orar uns pelos outros, pelas nossas lideranças, seja na casa espírita, seja na família, seja na cidade, como entre as nações de um mundo. Agora mesmo estamos diante de um conflito que pode tomar uma dimensão mundial mesmo,
que é lá entre israelitas e palestinos, que de novo esbarra nisso. A fragilidade da criatura diante da vivência, da convivência harmônica e fraterna. Também devemos orar muito para que eles possam se entender, ou pelo menos se acalmar, para que busquem uma solução mais favorável. Numa briga não tem lado certo, como não tem lado errado. Tem lados desentendidos. Agradeço a todos por essa oportunidade de estarmos aqui, junto a vocês, e espero ter ajudado nessa reflexão tão atual e tão importante em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Ok, Paulo, nós te agradecemos, meu amigo, pelas palavras que caíram fundo nos nossos corações. Essa hora difícil estamos passando, todas as famílias desse planeta, passando tantas dificuldades em todos os sentidos, materiais e espirituais. É só Jesus, com seu convite, de ir até Ele. Nós estamos cansados e oprimidos. Nós te agradecemos. Um abraço a todos os amigos aí do Eudeni. Fica aberto o microfone, fechar o microfone aí. Quem quiser comentar, fica à vontade. Paulo, foi ótimo. Deixa eu te falar, que pena que ficou caindo, né? Assim, vamos ver como é que vai acontecer na gravação. Viu? A Anabô me manda ela e eu vou ver, assim, mas acredito que vou colocar o que caiu, assim, acho que não vai ser prejudicial, não. Né? Assim, os poucos momentinhos que caiu, acredito que não vai atrapalhar muito, não. Deixa eu te falar. O interessante é que nessas questões de avaliar o outro, né, de fazer avaliações, assim, a gente está muito longe assim dessa condição, mas a gente está fazendo um trabalho assim de procurar enxergar no outro que ele também é um espírito, né? Ver o espírito, esquecer assim, ou passar por fora dessa parte desse material que existe aí, né? E a gente procurar ver as pessoas assim, espírito mesmo, né? A gente está, né, na boa, a gente está na tentativa assim dessa construção, sabe, de enxergando o espírito do outro, exatamente, por que aquela atitude, como, né, assim, para não ter a condenação, sabe, que a gente faz assim com muita competência, né? Já vai avaliando e julgando e condenando, como o caso que você contou lá do cara que pulou na sacada, né? Então, a gente está fazendo assim nessa tentativa, nessa construção de enxergar o outro, o espírito também, informação, né? Tanto quanto a gente. Então, aí vai ficando assim mais possível, né? A convivência, a aceitação, né? Das pessoas, a gente começando assim dentro da família, dentro do nosso grupo de trabalho, né? Para ter assim a condição mesmo de ver, de começar a enxergar uma nação, né? Com essas mesmas dificuldades. Valeu, foi muito, muito instrutivo. Viu? Obrigada. Ana Boa, você. Quer dizer, não sei se tem outra pessoa que queira falar. Alguém mais quer fazer? Não, peraí, que eu ainda queria agradecer aos participantes que estão aí, Patrícia, eu vi a Gláucia também. Boa, Gláucia, tudo jóia? Eu te ouço muito, muito e constantemente. Eu não apareço para você, não, porque sempre eu fico no YouTube, porque a nossa internet é muito ruim, sabe? Então, assim, participar do Zoom não dá bem, mas eu fico sempre